Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas, ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da salvação. Hoje me lembrou 2 Crônicas, quando Josafá recebe a notícia de que contra eles vem um inimigo. Josafá reúne o povo dentro de uma assembleia e ele diz assim: vem contra nós um grande inimigo e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. E Josafá coloca o povo na posição de marchar. E ele diz assim: na frente vão os levitas. E enquanto vocês marcharem em direção ao exército inimigo, vocês vão louvar a Deus. E enquanto vocês estiverem louvando, o Senhor agirá. E aquele povo foi marchando em direção ao exército inimigo, e eles foram louvando e marchando, e quando houve aquele encontro entre o povo de Deus e o exército inimigo, todos já estavam derrotados. E o Senhor disse ali naquele dia: enquanto vocês estavam ali em oração, eu estava agindo em favor de vós. Eu creio muito no poder da oração, eu creio muito naquilo que Deus faz quando o povo de Deus ora. E é por isso que hoje nós decidimos movimentar a nossa cidade no mundo espiritual, amém? No último domingo de novembro, nós teremos um outro movimento espiritual muito forte. Nós comemoraremos o Thanksgiving, que é o Dia Mundial de Ação de Graças. E é interessante porque esse dia ele precede a Black Friday, que é a sexta-feira negra, né, onde as pessoas compram, e com esse ato de comprar elas estão dizendo: eu estou vazia, eu estou descontente com a minha vida e eu preciso de algo para satisfazer o meu vazio. Mas nós somos diferentes desse povo, do povo que não conhece a Deus. Nós temos um Deus que preenche o nosso vazio, nós temos um Deus que nos satisfaz, sim ou não? Por isso o nosso movimento não é um movimento apenas de consumo, é um movimento de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Deus. E no último domingo de novembro nós levantaremos uma oferta de gratidão a Deus por todo o cuidado, por tudo que Ele tem feito. É uma oferta de declaração de amor, de gratidão e de confiança. É onde, através dessa oferta, nós dizemos a Deus: olha Deus, nós passamos por uma pandemia. Nós pensávamos que não sairíamos dela. Nós pensávamos que ela seria o nosso fim. Agora nós estamos imersos em uma grande crise política no mundo inteiro. E talvez também estamos olhando para isso, pensando que não haverá saída para nós. Mas nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, que nunca nos desamparou, nunca nos deixou e também não nos deixará. Nós confiamos em Ti. Então, ao longo de todo o mês, vai orando por esse movimento de gratidão. No último domingo, nós colocaremos aqui 2 pedestais com microfones, e você vai poder testemunhar a Deus daquilo que Ele fez na sua vida ao longo desse ano. Então, eu te aconselho também a pensar no seu testemunho. No último ano, nós não conseguimos nem ter pregação, de tantos testemunhos de cura, de libertação, de restauração. De tantos testemunhos que tivemos, nós ficamos o culto inteiro ouvindo aquilo que o Senhor estava fazendo. Então eu queria que você se programasse, que você se preparasse tanto o seu testemunho quanto também a sua oferta de gratidão. Amém? Efésios 4, verso 1, quem encontrou diz: achei.
Quem não encontrou, diz: espera aí. Então vamos ler. Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança. Vocês foram chamados para um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e modelar as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra modele o nosso pensamento, modele a nossa maneira de olhar e de falar. Que o Senhor nos dê a unidade e que o Senhor também nos ensine a mantê-la. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Querido, aqui nesse texto o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar sobre como manter a unidade. O que você precisa saber é que a unidade, ela é um movimento do Espírito Santo. Deus nos dá a unidade. O ser humano não pode construir a unidade, ele não pode criar a unidade, não. A unidade, ela é dada por Deus. Mas ao mesmo tempo que a unidade, ela é um presente de Deus para o seu povo, a nós cabe a responsabilidade de mantê-la. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade do homem. E se Deus nos presenteou com a unidade, então agora cabe a nós mantê-la. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse texto como é que nós devemos manter a unidade. Em primeiro lugar, se você gosta de anotar, eu sempre aconselho você a fazer anotações, porque isso acelera o seu crescimento espiritual. Se você quer anotar, anote aí. Devemos conservar a unidade, mesmo diante das circunstâncias adversas. E de onde o apóstolo Paulo tira isso? No verso 1 ele diz assim: olha, como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. É interessante porque nesse contexto o apóstolo Paulo, ele estava preso. Mas se você observar nesse texto, ele em momento algum ele diz que ele é prisioneiro de Nero, ou que ele é prisioneiro do Império Romano. Não, em momento algum, Paulo faz referência à sua prisão aos homens. Ele diz o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia que no momento em que Deus quisesse tirá-lo da prisão, Deus o tiraria. Ou seja, se ele estava ali, é porque o Senhor tinha propósito e queria usá-lo naquele contexto. Hoje não é diferente, nós vivemos sim um momento de crise, um momento de dificuldade, mas nós precisamos entender que mesmo num momento como este, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor reina, Ele é soberano, todo o governo está sobre os seus ombros, de maneira que nós não somos prisioneiros de uma crise econômica. Nós não somos prisioneiros de uma crise política, nós não somos prisioneiros de uma pandemia, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, ou seja, independente do contexto, independente da crise, eu e você caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que temos um Deus que reina, um Deus que governa e um Deus que está cuidando do seu povo. Como prisioneiro do Senhor, rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Se está preso para o apóstolo Paulo, não foi justificativa para reclamação, murmuração. O fato de estarmos imersos numa crise política não é justificativa para que possamos viver como aqueles que são carnais, reclamando, murmurando ou se entregando a toda a imoralidade que hoje é tida como normal. Não é porque todos fazem que nós também devemos fazer. Não é porque se tornou comum e natural para todos que é comum e natural para o povo de Deus. Eu me lembro de Davi. O rei Davi sofreu muito com isso, porque na cultura em que Davi estava inserido, era normal um rei ter muito ouro, muitos cavalos e muitas mulheres, mas Deus disse para ele: eu não quero isso para você.
Há coisas que são normais para os outros, mas não para o povo de Deus. Há coisas que são naturais para os outros, mas que não são naturais para os filhos da luz. Portanto, mesmo que o mundo te entregue, mesmo que o mundo te ofereça, mesmo que o mundo diga não é mais crime, tudo é permitido, você sabe que tem coisas que não são naturais para você. Paulo não vê então a sua prisão como uma oportunidade para se entregar às paixões da carne, mas ele vê a sua prisão como uma oportunidade para fazer a diferença. É da prisão que o apóstolo Paulo envia cartas a todas as igrejas, cartas essa que hoje nos abençoam mais de 2000 anos depois. Toda essa crise, todo esse contexto, tudo isso que nós estamos vivendo é uma oportunidade para que a luz de Jesus brilhe e brilhe cada vez mais forte. Eu não sei quantos aqui já tiveram aquele relógio Cássio, que tinha uma lanterninha bem michuruca. Quantos aqui já tiveram esse relógio? E é interessante porque às vezes você adentrava a sua casa à noite e você não tinha ali acesso a uma luz, e você com a lanterninha, com aquela luzinha do Cássio, às vezes iluminava o caminho até chegar no acendedor da sua casa. É verdade ou não é? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando o ambiente é de escuridão, até a pequena luz faz diferença. Essa não é uma justificativa para a libertinagem, essa é uma oportunidade para a igreja fazer a diferença na sociedade. Olha o que nós estamos vivendo aqui nessa manhã. Olha como a igreja de Jesus está cheia, olha como o Senhor tem nos abençoado, olha o que o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres, porque a alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, a paz é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, em segundo lugar, nós devemos conservar a unidade com as características de um filho de Deus e não de um filho das trevas. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: sejam humildes, dóceis, pacientes e suportem uns aos outros em amor. Nós devemos cultivar sim a unidade, nós devemos manter sim a unidade, nós devemos sim preservar a unidade, mas não de qualquer jeito. Não é o meu padrão de relacionamento que eu devo impor sobre a igreja. Não é a minha maneira de ver o mundo, não é a minha maneira de enxergar as coisas, não. É como o Senhor já estabeleceu na sua palavra. Eu não devo me relacionar apenas como eu gostaria de ser tratado, não. É como o Senhor estabeleceu na sua palavra, porque eu não sou filho das trevas, eu sou filho da luz. Esse amor comercial é um amor diabólico. Dá esperando receber algo em troca, não vem de Deus, vem de Satanás. Esse amor comercial do network, aonde eu só faço por quem pode fazer algo por mim, não vem da luz, vem das trevas. O nosso egoísmo, o nosso individualismo, o nosso desejo de que todos aprovem aquilo que nós queremos viver, isso vem das trevas, isso não vem da luz. Os filhos da luz, o texto diz que eles são humildes, que eles são dóceis, que eles são pacientes e que eles suportam uns aos outros em amor, e é assim que eu e você devemos viver. Se você não concorda, entenda algo, você não está discordando de mim, você está discordando da própria palavra de Deus, porque é ela que está dizendo para você: olha, por mais que o mundo pense que você é um bobo, mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, importa o que o próprio Deus pensa a meu respeito. Não importa a opinião da sociedade, importa o diagnóstico que Deus tem a respeito de mim. E ainda que as pessoas não consigam ver o meu coração, o próprio Deus vê, e Ele sabe se eu estou fazendo por interesse ou não. Ele sabe se eu estou fazendo pensando em receber algo ou não. Ele conhece o nosso coração. Portanto, eu e você devemos sim abrir mão do orgulho, da arrogância, da nossa prepotência. Eu e você viemos do pó, e para o pó nós voltaremos. Eu e você não levaremos nenhum diploma, nenhum currículo.
nenhum carro, nenhuma casa, não levaremos nada disso. Por que tanta prepotência, tanto orgulho, tanta arrogância? Me diz, quem é que gosta de alguém orgulhoso? Então por que você insiste em se portar dessa maneira? Nós gostamos de pessoas simples, nós gostamos de pessoas humildes, nós não gostamos de gente orgulhosa e arrogante. Agora, por quê? Por quê que muitas vezes estufamos o nosso peito, empinamos o nosso nariz, aumentamos a nossa voz e olhamos de cima para baixo? Por quê? É isso que a Bíblia diz, você precisa ser humilde. E ser humilde é você saber exatamente quem você é. Eu e você somos servos do rei. Nós não somos príncipes, nós não somos reis, nós somos servos. Sabe, no mundo de hoje, todo mundo quer ser uma estrela, todo mundo quer ser uma flecha, mas o meu chamado, o seu chamado é para servir, não é para ser uma estrela do mundo gospel, é para servir. Ser humilde é você saber de onde você veio, o que você tem que fazer e para onde você vai. Ser humilde é saber que eu vim do pó e do pó eu voltarei. Ser humilde é saber que eu vim do coração de Deus para participar com Ele da missão que é dele. Querido, para com essa ideia de que Deus tem carreira solo para você. Para com essa ideia de tentar descobrir o seu propósito no mundo, que é diferente do propósito da família. Nós não estamos caminhando sozinhos, nós caminhamos em família. A missão é de Deus, na teologia nós chamamos de Missio Dei, a missão é dele, e dentro da missão dele, eu e você temos uma função. É como os órgãos de um corpo, eles não têm propósitos diferentes, o propósito é um só, manter o corpo vivo, e cada um deles tem uma função nesse trabalho de manter o corpo vivo. Seja humilde, seja humilde. Como eu posso ser humilde? Primeiro, colocando Deus em primeiro lugar. Tira você do centro, tira a sua vida do trono, coloca Deus em primeiro lugar, coloca o teu próximo em segundo lugar. Por que que você pode fazer isso? Porque é Deus que cuida de você, não é você. Você não precisa fazer nada como um autocuidado, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador, que Ele é o nosso advogado. O Pai dá aos seus enquanto dorme. Então sai do trono, coloca Jesus no trono e coloca o próximo em segundo lugar. A Bíblia diz que nós também devemos ser mansos, dependendo da versão, dócil. Da mesma forma que a humildade era tida como sinônimo de fraqueza no Império Romano, a mansidão também na sociedade é vista como sinônimo de fraqueza. Mas para o reino de Deus, para Jesus Cristo, tanto a humildade quanto a mansidão é sinônimo de força. Você sabe quem é o manso? É alguém que é forte ao ponto de controlar o seu temperamento. É alguém que é tão forte que controla a sua língua. É alguém que é tão forte que é o senhor dos seus próprios pensamentos e dos seus próprios sentimentos. Portanto, aquela pessoa que explode, aquela pessoa que se ira facilmente, aquela pessoa que desconta nos outros, que fala sem pensar, nada mais é do que uma pessoa fraca, porque não controla nem a si mesmo, não tem domínio nem da sua própria força. Por isso mansidão é uma virtude. Mansidão é uma virtude do reino de Deus. Abraão era tão manso, que ele deixou Ló escolher primeiro. Ele falou assim: olha, eu sou mais velho, Deus me chamou, mas pode escolher primeiro. Sabe por quê, Ló? Porque eu confio no que Deus está fazendo na minha vida. Então escolhe. Moisés era tão manso, e mesmo assim ele liderou milhares de pessoas no deserto. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mansidão é sinônimo de força, de liderança. Não tem como você ser líder dos outros se você não é líder de si mesmo. Por isso, alguém que é manso e sabe se liderar, esse está pronto então para liderar os outros. Ser manso é você canalizar a sua energia, é você canalizar a sua força para servir, para fazer a diferença
e para abençoar. A ira é como o fogo no parquinho. O fogo toma tudo, o fogo toma as florestas, o fogo se alastra. Mas a mansidão é como o fogo do fogão. Você decide o quanto ele vai ser forte e o quanto ele vai ser fraco. Você decide se ele vai esquentar uma panela, se ele vai fritar ovos. A mansidão é a força controlada e canalizada para aquilo que é certo. Mas o texto não diz que você deve ser apenas humilde e manso. Ele diz que você tem que ser também o quê? O que, igreja? Paciente. Quantos estão com a Bíblia aberta? Permaneça com a sua Bíblia aberta e participe comigo desse momento. O texto diz que você deve ser paciente. É interessante porque enquanto a humildade é você se esvaziar a ponto de Cristo tomar o primeiro lugar e o seu próximo o segundo, e a mansidão é você dominar a sua força e canalizar para aquilo que é certo, a paciência é a capacidade de você sofrer provocações e não revidar na mesma moeda. A paciência é como um escudo, é como um filtro. Toda aquela ira vem sobre você, mas você filtra aquilo de uma maneira que não cai no seu coração como algo destrutivo. Pelo contrário, a paciência faz com que você interprete o outro de uma maneira correta. E mesmo que ele te ataque, te fira, você olha para ele com empatia dizendo, talvez ele esteja fazendo isso porque ele está sofrendo. Talvez essa pessoa está falando isso porque ela não teve um dia bom. Talvez essa pessoa que derramou o café em mim aqui na padaria, teve que sair de casa às 4 horas da manhã, pegou 2 ônibus, deixou uma mãe doente dentro de casa, o filho na escolinha, e ela está aqui diante de todo esse cenário. A paciência faz com que a gente não revide na mesma moeda, pelo contrário, que você olhe para o outro com empatia. Ou seja, os nossos relacionamentos, eles têm que ser nivelados pela humildade, pela mansidão e pela paciência. E o texto continua dizendo que nós devemos ser o quê? Que nós devemos ser o quê? Suporte. Que nós devemos suportar. A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei assim: quer dizer então que eu devo aturar o meu irmão. Eu devo aturar o atleticano falando na minha cabeça. Eu devo aturar aquele irmão chato. É ou não é? O nosso entendimento quando nós lemos esse texto. Mas esse texto não está falando de você aturar a chatice do seu irmão. Esse texto está falando de você ser suporte. De você ser uma plataforma na vida dele, de você, se preciso for, carregá-lo nos braços. Ou seja, perceba a construção do apóstolo Paulo: seja humilde, não se considere maior e nem menor, entenda de onde você veio, o que você tem que fazer e para onde você vai, entenda que você é um filho de Deus, e como filho de Deus, seja manso, domine a sua força, controle ela, canalize ela para aquilo que é certo. E depois que você aprender a dominar a sua força, seja paciente, porque se você não for, quando alguém te atacar, você vai pegar essa força e você vai canalizar em destruir aquela pessoa. Então seja paciente, filtre esse ataque. E depois que você conseguir fazer isso, agora use essa força que você controlou, use essa energia que você dominou, para suportar, para carregar e para potencializar os seus irmãos. Ou seja, para manter a unidade, eu preciso me esvaziar, colocando Cristo em primeiro lugar. Eu preciso dominar a minha energia e canalizá-la para aquilo que é certo. Eu preciso blindar a minha mente e colocar um filtro no meu coração, para que no momento certo eu use aquilo que o Senhor me deu para servir e para abençoar. Esse é o padrão dos filhos de Deus. É assim que nós devemos nos relacionar no casamento, em casa, na igreja e no serviço. Sabe por que há tanto divórcio hoje em dia? Porque dentro de casa não tem 2 servos, dentro de casa tem 2 semideuses querendo ser agradados. Tem 2 semideuses lutando para ver quem brilha mais. É por isso que há tanto divórcio, por causa do orgulho. Por que dentro da igreja às vezes há tanto racha? Porque não há servos do Senhor. Há pessoas idólatras que adoram a si mesmo e querem ser agradadas o tempo todo.
Mas esse texto nos ensina um padrão de relacionamento. Como é que eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho e na igreja? O apóstolo Paulo, ele continua nesse texto, dizendo que em terceiro lugar, nós devemos nos esforçar para manter a unidade. No verso 3 ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade pelo Espírito e pelo vínculo da paz. Você acha que é fácil praticar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não, é por isso que ele diz: você precisa se esforçar. Interessante porque lá em Atos 2,42, o texto começa dizendo o quê? E todos eles se dedicavam. A palavra se dedicar no grego significa se ofertar em sacrifício, se entregar em sacrifício. E eles se entregavam em sacrifício para quê? Para aprender a palavra do Senhor, para estarem em oração, para partir o pão. E por que eles se entregavam em sacrifício? Porque eles não eram anjos, porque eles eram pessoas como eu e você, porque eles eram imaturos como eu e você, porque eles também tinham uma vida, uma família, um trabalho, uma agenda. Ou seja, mesmo diante de toda essa realidade, eles entendiam aquilo que era importante, eles priorizavam. Como consequência de Atos 2,42, o texto lá na frente diz o quê? O povo estava cheio do que, igreja? De temor. E sinais e maravilhas eram vistos em toda parte, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam se convertendo. Esse povo entendeu que o papel deles era se entregar, e que a consequência era viver o sobrenatural do Senhor. Sabe por que você não tem vivido o sobrenatural do Senhor na sua casa? Porque você não tem se sacrificado por aquilo que é certo. Você se sacrifica pelo seu trabalho, você se sacrifica para ganhar mais dinheiro, mas você não se sacrifica para aprender a palavra. Você não se sacrifica para orar, você não se sacrifica pela comunhão. Como consequência, você trabalha, mas não sai do lugar. Ganha dinheiro, mas perde tudo. Nada está acontecendo porque você não entendeu o que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, querido, se esforce para manter a unidade. Mesmo que você esteja sendo atacado, mesmo que as pessoas não concordem com você, mesmo que as pessoas tenham um pensamento divergente do seu, se esforce para manter a unidade, porque na Bíblia há promessas que são incondicionais, que não dependem da sua ação, mas na Bíblia há promessas que são condicionais. E se você não se posicionar da maneira certa, você não vai receber aquilo que o Senhor tem para você. Por isso, dê o máximo de si para manter a unidade. Se esforce para manter a unidade. Francis Chan diz que se você não luta pela unidade da igreja, pode ser que você nem tenha o Espírito Santo dentro de você. Sabe por quê? Porque é impossível você ser um órgão desse corpo e trabalhar pela morte dele. É impossível você ser um órgão desse corpo e não lutar para que o corpo permaneça vivo. Entenda isso. Se hoje você fala mal da igreja, se hoje você critica as suas lideranças espirituais, seja o seu discipulador, seu líder de célula, o seu pastor, se hoje você sai daqui falando mal de tudo e de todos, se os teus filhos estão vendo o que você está fazendo, você não tem como ter o Espírito Santo dentro de você, porque você está lutando contra o próprio corpo. Você está tentando destruir a sua própria casa, a própria igreja, a própria noiva do Senhor Jesus Cristo, a pupila dos olhos de Deus. Precisamos ter mais temor com a igreja, precisamos ter mais temor pela comunhão, porque onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está. Se hoje esse tem sido o seu estilo de vida, eu sinto lhe informar, mas você se relaciona com o corpo, mas você ainda não faz parte dele, porque é impossível você lutar contra o seu próprio corpo. Se esforce para manter a unidade. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz que devemos conservar a unidade, porque nós somos um corpo. Do 4 até o verso 6, Paulo vai falar sobre o fundamento da nossa unidade. Olha o que ele diz, acompanhe comigo na sua Bíblia. Há um só corpo e um só
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Qualquer outra junção que não é pautada no Espírito Santo, na palavra e na presença de Deus, é reunião, não é união. A gente lê Atos quando diz assim que ninguém tinha falta de nada, e a gente pensa que essa realidade é possível viver fora da igreja, mas não é. Porque essa é uma realidade de quem está no corpo de Cristo. Não tem como um dos órgãos do meu corpo não receber o sangue, não recebeu o oxigênio. O órgão, quando está no corpo, recebe na medida em que ele precisa o sustento para permanecer vivo. Essa é uma realidade que só desfrutaremos quando estivermos dentro do corpo e quando o Espírito Santo dirigir esse corpo. Só assim ninguém terá falta de nada no meio de vós. Por isso nós devemos manter a unidade, porque a unidade é sobrenatural. Toda outra junção que não seja nutrida pelo Espírito Santo, regida pela palavra e pela presença de Deus, não é união, é reunião. Sabe por que há tantos rachas nas igrejas hoje? Porque nunca houve uma união em torno de Cristo, da direção do Espírito e na palavra. Houve uma reunião em torno de interesses egoístas e individualistas. Sabe por que há tantos rachas nos casamentos? Porque nunca houve uma união no Espírito Santo. O que aconteceu foi uma junção de interesse. É uma sociedade entre homem e mulher, aonde nós unimos força, bens em torno de um interesse, mas quando o interesse não existe, nós separamos e distribuímos tudo o que temos. Isso é uma sociedade, isso não é um casamento. O que acontece se eu jogar milho no chão? O que acontece se eu jogar ração no chão? Os animais se reúnem para comer. Mas o que acontece se eu tirar um pouco de alimento e deixar só algumas rações ou só alguns milhos no chão? Eles começam a brigar entre si, porque nunca houve uma união em torno do bem comum, e sim uma reunião em torno do interesse individual. Ou seja, quando tiro o que é meu, eu sou capaz de lutar com o outro, porque ele é o meu inimigo, porque ele não faz parte do meu corpo, porque nós não estamos reunidos em torno do bem comum. O seu casamento hoje é uma união, ou seu casamento hoje é uma reunião? Vocês estão juntos pelo bem comum ou por causa do interesse individual, de não ficar sozinho na terceira idade, de não ter um alimento ou sustento dentro de casa? Vocês estão juntos para glorificar a Deus, servir uns aos outros ou para receber o benefício próprio? Por que nós nos reunimos aqui nessa manhã? Para cada um receber aquilo que quer? Aquilo que julga ser direito? Ou nós nos reunimos aqui nessa manhã para glorificar o nome do nosso Deus, servirmos uns aos outros e pensarmos em formas de fazer a diferença lá fora? Nós precisamos manter a nossa unidade, e unidade é diferente de uniformidade. Sabe, quando eu vejo as pessoas separadas por divergências de pensamento, eu fico pensando no quanto nós estamos vivendo hoje uma crise de identidade, porque esse texto diz que há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há uma só palavra, ou seja, nunca deveria ser o meu pensamento contra o seu pensamento, nunca deveria ser aquilo que eu gosto contra o que você gosta. Nunca deveria ser o que eu acho melhor contra o que você acha melhor, porque há um só Deus, há uma só palavra, há um só batismo, há um só Espírito, há uma só direção. Então não é o que eu penso, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas é o que a palavra de Deus diz. E mesmo que o mundo diga que essa palavra está desatualizada, que essa palavra não serve mais, se eu e você pensamos assim, é porque não fazemos parte do corpo, nós nos relacionamos com o corpo, porque aqueles que estão no corpo entendem que essa palavra é a palavra de Deus, inspirada por Ele, para dirigir as nossas vidas. Por isso eu me preocupo com tanta divergência de pensamento.
deveríamos estar pautados no que a palavra diz que é certo e o que a palavra diz que é errado. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo diz assim: devemos conservar a unidade, pois apesar das diferenças, nós temos o mesmo objetivo. Do verso 11 até o verso 13, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe qual é a única diferença que deve existir entre nós? As nossas funções. Porque o propósito é o mesmo, manter o corpo vivo. Mas enquanto o coração bombeia sangue, o pulmão bombeia oxigênio, os rins estão filtrando a urina e por aí vai, e cada órgão tem a sua função. Nós temos funções diferentes, mas o nosso objetivo é um só. Não podemos ter divergência de pensamento em relação ao que é santo e o que não é, entre o que é pecado e o que não é, entre o que é certo e o que não é, porque ainda que o mundo diga está tudo permitido, tudo é lícito, você sabe que a Bíblia diz que nem tudo lhe convém. Por isso nós não podemos divergir nessas coisas. A única diferença que pode existir entre nós é a função, mas mesmo assim entendendo que a função do coração não é lutar contra o pulmão, que não é matar os rins, não, a função é manter o corpo de Cristo vivo, para que alcancemos a maturidade. Querido, a minha função e os meus dons não são brinquedos particulares. Eu não posso usá-los da maneira como eu bem entender. Eu não posso usá-los para chamar atenção para mim mesmo. Eu não posso usar para buscar aplausos, aceitação, gratidão, não. Os dons e a minha função são ferramentas de trabalho. Quando eu não entendo isso, eu uso a minha ferramenta de trabalho para ferir o outro. Quando eu não entendo o que o Espírito Santo está fazendo, eu uso a minha ferramenta de trabalho, seja o meu título de pastor, seja os dons que Ele me deu, para me colocar acima dos outros, para humilhar, para gerar racha e separação. Nós precisamos entender que o Senhor é a cabeça do corpo. Não sou eu, não é você. Eu não vim aqui nessa manhã para ser agradado pelo louvor da nossa igreja. Eu não vim aqui para que o Samuel toque as músicas que eu gosto. O Samuel não veio aqui para tocar as músicas que ele gosta de tocar. Você também não veio aqui para ser agradado, não. Todos nós nos reunimos aqui como uma família, de todas as gerações, de todos os possíveis gostos, e nós viemos aqui para nos unir e louvarmos ao único que é digno de receber, ao nosso pastor que é Jesus Cristo. Precisamos entender que o nosso título, a nossa função, os nossos dons, os nossos talentos são ferramentas de trabalho para edificar o corpo, levando ele à plena maturidade e assim glorificar o cabeça que é Cristo. Eu gostaria de entrar e explicar um pouco sobre cada uma dessas funções, mas infelizmente o tempo não me permite. Em sexto lugar, devemos conservar a unidade porque ela nos protege. A unidade nos protege. O apóstolo Paulo diz no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas, e nem jogados de lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, ou astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. Querido, quando eu estou sozinho, eu sou facilmente enganado, mas quando eu estou na presença dos meus irmãos, eu posso checar os meus pensamentos. Como pastor e presidente dessa igreja, muitas vezes eu reúno o meu time e eu falo assim, gente, deixa eu testar uma ideia com vocês. Eu vou falar que é ideia e a gente vai testar se ela é boa, porque na minha cabeça é maravilhosa. Mas quando eu falo, quando o outro escuta, pode ser que não seja. Quando eu estou sozinho, eu sou presa fácil de Satanás, mas quando eu estou em bando, quando eu estou com a minha família, eu estou protegido, eu estou seguro. Nós precisamos entender que a unidade nos protege.
A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo sugere aqui a fúria das águas. Quando você está fora da unidade, quando você está fora do corpo, você é como uma pequena embarcação no meio de uma tempestade, sendo jogado de um lado para o outro, sofrendo sobre as fortes ventanias, sobre ondas gigantes. E com certeza aquele pequeno barquinho vai ser destruído e vai ser revirado e ele vai afundar. Mas quando nós estamos em família, quando nós caminhamos em unidade, é como se nós fôssemos uma grande embarcação. É como se estivéssemos ancorados na rocha em Cristo. E o vento pode vir que ele não nos leva, e as ondas podem vir e elas não nos levam, e o mar não pode nos destruir, porque somos maiores e mais fortes do que ele. Maior não é o que está em mim, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós, a unidade nos protege. A diferença entre a criança e o adulto é a capacidade de permanecer inabalável. Mas hoje, querido, o tempo todo há modas religiosas, o tempo todo é uma teologia nova, é a teologia da libertação, é a teologia da prosperidade, é a teologia da missão integral, é a teologia reformada, e a gente fica que nem menino, correndo de um lado para o outro. Agora eu estou na libertação, agora eu estou na missão integral, agora eu estou aqui na teologia da prosperidade, agora eu estou na teologia reformada. Não sejamos como meninos. Nós somos uma igreja bíblica. Quando alguém te perguntar o que você é, você vai dizer: eu sou bíblico, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu tenho o que a Bíblia diz que eu devo ter, e basta, e pronto. Não precisamos de outros nomes, não precisamos desse modismo, não, precisamos voltar à essência. O meu relacionamento com Deus não pode ser mais intermediado pela vida de um pastor. O véu se rasgou. Não podemos mais depender de um comentário bíblico para entender as Escrituras. Porque quando você faz isso, você está sendo influenciado por outros homens. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. É o único livro que você pode falar: Deus, eu não entendi. O Senhor pode me explicar? Espírito Santo, me mostra o que o Senhor queria falar. Sabe, a diferença entre a criança e o adulto aqui nesse texto é que a criança é levada o tempo todo por ideologias. Agora ninguém pode fumar, agora todo mundo fuma, e ele vai lá. Agora não pode beber, aí ele não bebe. Agora pode beber, todo mundo bebe. Não podia usar droga porque era crime, aí não usava. Agora não é crime mais, pode usar. Uma criança que é levada por todas as vãs filosofias. O mundo pode mudar, o governo pode mudar, a cultura pode mudar, mas a palavra do Senhor é eterna. Os valores e os princípios do Senhor são eternos. Nessas eleições me perguntaram: Juan, por que a gente tem que olhar para a Bíblia na hora de votar? Porque esse livro aí foi feito para vocês, foi feito para a igreja. Eu disse: não. Pergunta para um ateu que não acredita em Deus, quem foi que ensinou para ele que mentir é errado? Quem foi que ensinou para ele? Quem foi que ensinou para a sociedade que não pode matar? Quem foi? A Bíblia não é um livro que norteia a vida da igreja apenas. A Bíblia é um livro que norteia a sociedade. A paz, porque existem aqui 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não são para nos escravizar. Os 10 mandamentos estão aqui para nos libertar, para que a gente tenha uma vida boa. Porque quem mata não é livre, está preso. Quem usa drogas não é livre, é escravo. Por isso esse texto, a Bíblia foi feita para nortear a sociedade. Não podemos mais ser levados por todo o vento de doutrina, todas as vãs filosofias. Você precisa ser alguém que conhece a palavra, que checa as coisas que estão acontecendo na palavra e que toma as suas decisões mediante a palavra. Você pode saber hoje se você é um adulto ou se você é uma criança na fé, pelo quanto que você permanece ou não nas Escrituras. Em sétimo e último lugar, eu já quero chamar a equipe de louvor aqui na frente.
Devemos conservar a unidade, porque ela nos ajusta e nos faz crescer. Por que eu e você devemos lutar pela unidade? Porque ela ajusta a nossa vida dentro de um corpo, e quando aquele órgão está ajustado, todo o corpo cresce. Versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Sabe o que às vezes o médico tem que fazer? Ele tem que pegar um órgão seu e arrumar ele, porque às vezes ele não está bombeando sangue o suficiente, porque às vezes ele não está filtrando o suficiente, e quando tem um órgão que está desajustado, todo o corpo sofre, porque todo o corpo adoece. O médico vem e ele trata aquele órgão. Por que eu e você devemos lutar pela unidade? Porque quando todos os órgãos estiverem funcionando, é o corpo que vai crescer, e ele vai crescer em amor, e ele vai glorificar a Deus, que é o cabeça. Eu e você só crescemos quando estamos bem ajustados. Sabe, lá em Atos a palavra diz que Deus vai acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos, mas não é toda igreja que Deus vai acrescentar, porque Deus não vai entregar os seus filhos a quem não tem capacidade de cuidar. Deus não vai entregar os seus filhos a um corpo que está quebrado, que está doente, que está pronto para morrer. Se o médico souber que você vai morrer em 10 dias, ele vai pegar aquela córnea e ele vai doar para outra pessoa, ele não vai doar para alguém que está morrendo. O Senhor ama ver a igreja crescer, o Senhor ama ver as famílias crescerem, prosperarem, mas muita coisa só vai acontecer na sua vida quando o seu coração estiver ajustado. Talvez você está aqui dizendo: Deus, por que o meu casamento não melhora? Por que eu não saio dessa crise conjugal? Por que na minha família tem pessoas que não se entregam ao Senhor? Por que eu não saio dessa crise financeira? Por quê? Porque talvez hoje você é um órgão doente, desajustado. Mas sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer fazer uma cirurgia no corpo agora, mas não para tirar você e jogar fora. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer mudar a sua maneira de olhar, a sua maneira de falar, a sua maneira de interpretar, para que você possa voltar para o corpo e trabalhar para que o corpo permaneça vivo. E se você deseja viver hoje essa intervenção do Senhor sobre a sua vida, você precisa ter humildade para falar assim: Deus, eu pensava que isso era certo, mas agora eu entendi que não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que as minhas experiências me levaram a acreditar, é o que a sua palavra diz. E eu quero me render para que haja unidade. Queridos, sabe por que a gente pode agradecer? Porque nós passamos por uma pandemia avassaladora, mas nós não perdemos ninguém aqui na igreja. Deus colocou a mão dele em cima de nós. Sabe por que a gente pode agradecer? Porque nós passamos pela maior divisão de uma nação, mas nós não perdemos ninguém na igreja. Não houve uma briga no nosso meio. Eu não precisei intervir em nenhum relacionamento. Isso é milagre. Diante de tudo o que aconteceu, isso é a ação de Deus. É a unidade que a gente tem orado por ela todas as quintas-feiras no culto de oração. É a unidade da qual a liderança da igreja clama por ela todos os dias, e nós temos visto ela acontecer. Por isso, você que está chegando, você precisa ser um órgão ajustado no meio do corpo. Eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a manter a unidade que o Senhor já nos deu. Que o Senhor Deus nos dê humildade, mansidão, paciência, e que o Senhor nos ajude a ser suporte na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a suportar aqueles que são mais fracos na fé.
Que o Senhor nos ajude a potencializar aqueles que estão doentes para que eles sejam curados. Que nós, como corpo de Cristo, Pai, possamos trabalhar para que todo o corpo esteja bem ajustado, fortalecido e capaz de suportar os vírus, as bactérias, as enfermidades e as doenças, que quando elas chegarem, o nosso corpo esteja tão saudável, que ele não caia, que ele não adoeça, mas que ele permaneça de pé. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado como igreja há 110 anos. Em março do ano que vem nós completamos 111 anos da Tua presença no nosso meio. E nós pedimos ao Senhor que muito mais do que o Senhor fez no passado, o Senhor faça agora. Que o Senhor nos use de maneira ainda mais sobrenatural. Que nós possamos experimentar ainda mais da Tua presença. E que nós possamos viver cada dia mais para glorificar o Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...